nós esperamos com todo fervor. Ele virá como tem prometido, dando a prova do seu grande amor. O Senhor vai voltar de novo, seu poder e glória Ele traz, a fim de buscar o seu povo, que não vai sofrer nunca mais. A fim de buscar o seu povo, que não vai sofrer nunca mais. Os caminhos da memória convido-os a percorrermos, para a importante história de fé então conhecermos da Igreja do Senhor, plantada com tanto amor em lugares quase ermos. Início do século XX, nos recantos da Bahia, vieram os missionários para falar com ousadia do Evangelho da Cruz, ordenado por Jesus, o nosso Senhor e Guia. Eu era criança, uns 9 anos, por aí. Não tenho bem a base, um tanto certo, mas é nessa mais ou menos base. A gente ia para a igreja longe, de a pé, não tinha carro, não tinha carroça. Algum jeguinho é que alguma pessoa ia montada, levava criança, levava na garupa, e as outras eram tudo de a pé. A viagem era longa. E eu conto a minha história, pelo que eu passei na viagem da igreja. As mães tinham as crianças, tinha de a pé, a gente apanhava as crianças para ver quem aguentava levar mais. Chegava lá, de longe, a gente já ouvia canto de hino, oração, tudo isso a gente observava. E ia para adorar a Deus. Naquele tempo, tanto minha mãe, aí não assisti não, que o culto era feito debaixo de uma árvore, chamada florão. Era muito grande, árvore bonita, cheia de flores. E ali fazia os cultos às tardes, principalmente aos domingos, que as pessoas que moravam circunvizinho de lá, nas roças, já sabia que tinha aquele trabalho, eu assistia o culto. E lá, desde manhã, que quase todo culto, almas aceitavam Jesus como Salvador. Por volta dos anos 30, pequenos povoamentos como Valente e Santa Rosa tomaram conhecimento do tema da salvação. Muitos, ouvindo então, tiveram arrependimento. Trabalho tão cuidadoso os missionários faziam, levando a santa mensagem com tamanha maestria. Mesmo com dificuldade, por ser uma novidade, muita gente os ouvia. Pouco a pouco foram crendo na nova fé anunciada. Famílias de Santa Rosa foram assim transformadas e, para então festejar, tinham que se deslocar por uma longa jornada. Aí daí, os irmãos de Valente fizeram uma amizade tão grande com o povo de Santa Rosa que parecia ser familiarizado, não só espiritualmente, como materialmente falando, né? E eram muito familiarizados. Então, ali, fez aquela amizade tão grande com o povo de Valente, com Santa Rosa, que qualquer festa que tinha lá, a gente ia de pé, mano, de pé, de Santa Rosa para lá, para Valente, para os cultos em Valente. A gente saía mais ou menos 4 horas da tarde, chegava lá 6h30, 7 horas, na hora do culto, de pé. E o irmão, que era o dirigente de Santa Rosa, levava aquela lanterna para clarear o caminho, e a gente ia e voltava de pé. Você vê que o prazer que tinha do povo servir a Deus, servindo a igreja vizinha, né? Porque eles nos apoiavam, a gente apoiava eles. E fizemos um trabalho muitos anos assim, familiarizados. Como eu ia para Valente, de a pé. Nós saímos daqui, mas mais nos tempos que a gente ia em Valente, era quando tinha batizados ou Natal. A gente ia a pé,
Ah, minha filha, aí era uma alegria para gente nesse dia de ir. Aí agora, mas só ia assim, se fosse uma mulher, saía a turma toda, junto. Mas nós fomos para uma festa de Natal Valente, caminhando de a pé, utilizando para montar na sarupa dos animais. E tudo alegre, todo mundo satisfeito. E é tanto que era longe, mas todo mundo tinha vontade de ir. A gente saía daqui, a gente saía naquele mundo longe, de a pé ia, todo mundo alegre satisfeito. Trilhavam passo a passo, seja a pé ou com animal, por longos 20 quilômetros. No esforço sem igual, de Santa Rosa Valente, seguiam os novos crentes, buscando a um Deus real. Pelos caminhos da fé, trilhavam em comunidade. As famílias convertidas ao Evangelho da Verdade, um ao outro apoiava, a comunhão abundava, cresciam em unidade. Ia para casa do Finado Roberto. O primeiro curso era pregado lá. Mas tinha desobediente pelo meio, que não gostava da palavra de Deus, jogava bosta de velho na cabeça dos pregadores. Aconteceu isso muito lá. Isso eu vi. A perseguição contra os crentes já começou do cemitério aqui em Coité, né? Porque os crentes de Santa Rosa não podiam enterrar dentro do cemitério daqui. Se fosse para morrer enterrar, tem que enterrar lá fora do cemitério. Aí, quando começou essa polêmica, teve um irmão que veio talvez de Salvador, ou de Feira de Santana, que levou a causa para o delegado de Serrinha. Aí levou a causa para o delegado de Serrinha, o delegado de Serrinha autorizou sepultar os crentes dentro do cemitério. Na época houve perseguição, até quando morria uma pessoa dos evangélicos, eles travavam de enterrar no cemitério em Coité. Aí houve uma necessidade de fazer um cemitério em Santa Rosa. E o senhor Roberto Lopes, ele foi o doador do terreno para construir a construção do templo, e ele também doou o terreno para o cemitério. E construíram por mutirão o cemitério de Santa Rosa, por isso o cemitério é da Assembleia de Deus, para enterrar o povo evangélico. Houve também uma rejeição do povo católico da região para não ser enterrado nesse cemitério, pois era pertencente à Assembleia de Deus. Mas hoje já quebrado esse tabu e sempre enterra as pessoas da região nesse cemitério, o único cemitério que não existe fluidos, que é o cemitério de Santa Rosa, Assembleia de Deus. Carreguei muita pedra, pegando a pedra do urbano e a gente carregando para botar no local do cemitério. Aí agora ia trabalhar de pedreiro, e quem sabia fazer, ia. Quem fazia uma coisa sabia fazer. E até as criancinhas desse tamanho carregavam a pedra. Começou o cemitério. Vamos fazer o cemitério. Onde fazia o curso, na casa dele, chamado-se Roberto, ele deu a terra para fazer o cemitério. Aí então capinaram, limparam, queimaram os matos e ele adoeceu. Logo que começaram a fazer o cemitério, ele adoeceu. Aí naquele tempo não tinha médico suficiente, tomava um remedinho daqui da colar, e a doença dele foi ligeira, logo ele morreu. E agora, vai enterrar no mesmo cemitério porque foi ele que doou. Aí foram as autoridades, pediram, eles deram, já estava pronto, já feitas as paredes, mas não tinha porta. Acabaram de enterrar ele, perto assim tinha um mato de espinho, foram tudo cortar os matos para fazer um montão de espinhos no lugar da porta, para não vir nada abolir. Até que começaram e terminaram o cemitério. O dirigente, na época, era o irmão Manuel Lopes de Oliveira, filho do primeiro crente de Santa Rosa. O pai dele chamava Roberto. Meu primo, ele era primo meu, Roberto Lopes, era na casa dele que dirigiu o culto, antes da igreja. Depois resolveram fazer o templo para servir a Deus. Agora reunia, fazia um mutirão,
O povo que ia para a igreja adorar a Deus eram os mesmos que iam trabalhar lá. Um carregava água, outro carregava pedra, botava as pedras nos caixão e num jegue. Quando chegava no lugar do local do alicerce da igreja, desatava assim, tirava o arame e soltava as pedras no chão. E a gente ia catar as pedras para botar no trio do alicerce. Todo mundo trabalhava, até dar o horário da escola. Quando dava o horário da escola, a gente saía, chegava lá na fonte, tinha a fonte assim, não usava para beber, a gente se lavava, jogava uma aguinha nos pés para tirar poeira e ia para a escola, aprender a palavra de Deus, ouvir com atenção. Então, nós reunia tudo, grandes e pequenos, aí construía aquele tanquinho. No outro domingo, próximo, de novo. E assim a igreja foi crescendo, crescendo. Os batismos de Santa Rosa, geralmente, como de costume, eram nos tanques, né? Os primeiros foram no tanque chamado tanque de Tiana, Guarimpo e o tanque do governo. Eram os tanques que se faziam os batismos. Eram muito lindos os batismos de lá, viu? Geralmente dava uma multidão de pessoas assim para assistir, né? Era muito lindo, muito bonito, os batismos eram muito bonitos. O povo tinha vontade de ver mesmo o batismo nas águas, como era o batismo nas águas. Ia, vamos dizer, tem 10, 12, 15, 20 pessoas para batizar. Eu mesmo me batizei no Guarimpo, do Final João, uma fonte ali no caminho. Teve 18 batismos. Então as vestes não deu para todo mundo vestir. Porque veste aquela veste por cima da roupa. E eu não achei a veste, eu com o mesmo que eu estava, eu me batizei. Nós tínhamos que trocar a roupa. Mas era batismo com gozo. Não era batismo mandado ou coisa por ninguém, não. Você tinha que você dizer, ou por que você queria se batizar, ou como era o seu viver, como era o seu andar. Se você queria servir a Deus, era assim, amor do batismo. Quem era o tesoureiro era Roberto. Esse mesmo que doou a terra do cemitério, ele era o tesoureiro, era quem resolvia, para ele não tinha tempo ruim. Podia dormir 10 pessoas, 20 pessoas, a casa dele era grande, tinha de tudo. E o dinheiro era aquele, se mantinha o povo com aquilo. Toda pessoa que viesse, e valendo, onde viesse, ali comia, dormia, tudo com alegria. Já a festa, juntava a gente mesmo, e dizia, vamos fazer uma festinha para a igreja. Aí enfeitava a igreja, fazia aquela coisa tão bonita. Recitava poesia, cantava aí. Não tinha ninguém cantor, não. Como cantor estava bom, era beleza. Hoje tem cantor famoso para cantar, para ser bonito. Para quê? Para agradar quem? Em Conceição do Coité, a igreja foi plantada. Com base em muitos esforços, foi sendo a fé semeada. Grande era a doação dos missionários de então, honrando sua chamada. Os primeiros convertidos sofreram perseguição. Até pedra era lançada contra a congregação, mas apesar desse horror, só aumentava o fervor e o amor no coração. Agora, vindo de Coité, de Santa Rosa para aqui, a primeira pessoa que veio foi o seu Emílio. Ele era marceneiro, ele trabalhava com marcenaria. Aí, com pouco tempo, ele veio trabalhar aqui e depois levou a família. Tio Rafael e seu Emílio. Essas 3 famílias vieram para aqui. Aí eu vim estudar aqui. Aí, das que mais ficou integrada assim, no trabalho de evangelização, foi eu e a família de Manuel, que era o presbítero meu, tio Madeu. Os demais eram mais isolados, sabe? Fazíamos o trabalho lá na praça da Fonte Luminosa, era ali. Aí as pessoas vinham assistir o culto, gostavam, ouviam. Ali não tinha perseguição, não. Agora na Rua do Padre tinha. Na Rua do Padre jogavam fezes de animal, pau em cima do telhado, pedra. Falava asneiras, bobagens deles, que eles queriam falar. E a gente chorando, não é? Chegou um irmão de Pernambuco, um casal.
de idosos, mais ou menos seus 60 anos, não tinham filhos. Eles alugaram uma casa na Rua do Padre. Aí a gente ia para visitar esse irmão e com pouco tempo ele fez com que a gente alugasse um salão na Rua do Padre. E nesse salão da Rua do Padre, irmão, aí ele era perseguido. Aí já é parte de Coité, né? Era perseguido. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era cego, desprezível, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Hoje o evangelho cresce, né? Hoje tem um evangelho que é pregado com facilidade, e o evangelho, diz a Bíblia, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho traz benefício às pessoas, à sociedade, quando as pessoas aceitam a Cristo, vivem uma vida pautada na palavra de Deus. Ele é uma pessoa boa na sociedade, ele dá trabalho à sociedade e é uma pessoa louvável. Mas no início da evangelização, os irmãos iam com gosto. Iam com gosto fazer o trabalho evangelístico. Começou com o Francisco Lopes na rua, aqui na praça, naquela rua do mercado ali. Toda sexta-feira ele fazia um culto ali. Quase toda sexta-feira ele fazia um culto ali no Largo da Feira. Aí as pessoas iam ouvir, né? Ouvir o culto todinho. Ele falava até bom, falava bom. O evangelho genuíno, né? Claro, o objetivo para todo mundo entender. Dificilmente aceitavam pessoa, mas também ficaram cientes que era o evangelho de Cristo. A igreja ainda tem o mesmo papel de levar a palavra de Deus, de ganhar vida para Jesus e cuidar tanto do lado material das pessoas que se agregam na igreja, como também do lado espiritual, mas ainda do lado espiritual. É porque a igreja tem dono, é de Cristo, e ela sempre vai vencer. E a igreja vai estar na terra até o arrebatamento. Deixo um convite a todo pecador. Jesus virá como tem prometido, nos dando a graça do seu grande amor. O Senhor vai voltar de novo, o poder e glória Ele traz, a fim de levar o seu povo, que não vai sofrer nunca mais. Ao terminar de cantar esse hino, deixo um convite a todo pecador. Jesus te chama para o seu ensino, aceite o convite do bom Salvador. O Senhor vai voltar de novo, seu poder e glória Ele traz, a fim de buscar o seu povo, que não vai sofrer nunca mais. O Senhor vai voltar de novo, seu poder e glória Ele traz, a fim de buscar o seu povo, que não vai sofrer nunca mais. O trabalho batista aqui em Coité começou com uma visita de um norte-americano. O nome dele era Roderico. E ele, no início dos anos 50, ele visitou aqui o Brasil. E chegando em Feira de Santana, ele soube
na Igreja Unida, que tinha uns irmãos, parentes dessa família daqui de Coité, que disse que tinha um grupo na fazenda Balaio. Eu nasci numa fazenda pertencente em Conceição do Coité, chamada Balaio. Nasci e eu lembro muito bem que até os meus 10 anos nós recebíamos a visita de um casal de missionário que pastoreava uma igreja de Feira de Santana, chamada Igreja Unida. Até hoje essa igreja existe, em Feira de Santana. E esse casal de missionário, oriundos de Nova Zelândia, que pregava em Feira de Santana, foi conhecido por meus primos, meus tios lá em Feira, e através de Bailon, que era vereador na época, conseguiu trazer esse casal de missionário para a nossa casa, lá na roça, na fazenda. E eu, que morava na zona rural de Barrocas, comecei a vir aí visitando, soube que eles moravam aí, e dia de domingo não tinha opção, não tinha um crente em Barrocas, não tinha ninguém, e a gente ficava sem opção. Aí para ir para a Serrinha tinha que ser um trem, um dia que tivesse trem descendo, um trem subindo para voltar, né? Mas era tudo muito difícil. E aí a gente ia aos domingos, começou de vez em quando indo para o Balaio. Às vezes ia a pé, muito longe, mas a gente saía, fazia a manhãzinha cedo, ia a pé, ou montado em um jumento. Aí passava o dia lá, de tardinha voltava, era divertido. Aí me casei e vim morar aqui em Coité. Quando eu cheguei aqui, nada de igreja batista, nada, ninguém, não tinha um membro da igreja batista, só tinha esses que vieram, alguns que já tinham vindo do Balaio, né? Só tinha alguns da família Carneiro que já tinham vindo do Balaio. E a gente ficou sem se reunir aos domingos. Mas Deus, na sua infinita providência, ele enviou um mestre de obra de Salvador, no tempo que aqui estava, a construção estava no auge, e ele veio trabalhar aqui e ele era crente. Aí ele disse, vocês não sentem necessidade de escola bíblica dominical, estudar a Bíblia, estudar a palavra. Eu disse, mas ninguém toma iniciativa. Aí ele disse assim, vamos começar. Aí, de repente, a congregação que era lá no Balaio, os donos vieram morar aqui, porque para botar filho na escola, o filho já ia estudar o 2º grau e coisa. E eu presenciei muitos cultos, muitos convidados, os cultos eram bem animados, e ele pregava, e muitas pessoas aceitaram o evangelho nessa época. E o trabalho lá foi crescendo. Quando eu tinha 10 anos, surgiu a necessidade de morarmos aqui na cidade, aqui em Conceição do Coité. Aí nós viemos. E como existia a congregação na nossa casa, nós alugamos uma casa e a sala de visita servia de congregação. Tinha umas bancas e tinha culto uma vez por semana e tinha a escola dominical. Vinham pessoas de Serrinha, evangelistas, a ajudar a gente a organizar o trabalho. E a igreja foi crescendo, a congregação foi crescendo. Foi preciso alugar uma outra casa para comportar as pessoas e dar mais conforto. E daí foi quando surgiu o primeiro pastor para morar na nossa cidade, que era o pastor Valdemar Neri. E aí o trabalho foi crescendo, depois nós adquirimos esse terreno onde hoje existe o templo. O templo era pequenininho, hoje ainda existe como salas de ensino religioso. E agora não é mais congregação do Balaio, agora é a Congregação Batista em Conceição do Coité. E passou pouco tempo, os irmãos de Serrinha vinham aqui, os evangelistas, pastor, vinha aqui na congregação, pregava a palavra, passava o dia, retornava. Aí a junta de missões, nas Missões Batista Baiana, da Junta de Missões Batista Baiana,
achou que já era tempo de organizar uma igreja, porque a gente começa com um ponto de pregação, uma congregação, e depois é que se torna tudo com uma cerimônia, tudo programado. Aí organizou a primeira igreja batista em Conceição do Coité, com 15 membros. Pensa aí como é difícil, né? Tocar uma igreja com 15 membros. Com pastor residente, com 7 filhos. Pastor residente com 7 filhos, na Igreja Batista Conceição do Coité. Aí como coisa, e foi indo, e muito difícil na época, mas o dono da obra não somos nós, né? O dono da obra é Deus. Aí a igreja começou a se desenvolvendo, gente se convertendo. A primeira igreja batista. Vamos, igreja, casa alugada, as casinhas pequenas, porque era pouco mesmo, as casinhas de família mesmo, alugada, e depois vamos construir o templo da primeira igreja batista em Coité. E foi programando, e foi trabalhando, lutando, fazendo campanha. Começamos a Junta de Missões Batista Baiana, a Junta da Missão, ajudou, comprou o terreno, onde é hoje a Igreja Batista, comprou o terreno e doou para a igreja, a junta comprou. Aí começou, e devagarinho, lá vai, até que conseguiu construir o templo. Ficou inacabado, mas já dava para entrar. Aí nós começamos, entra pastor, sai pastor, e a igreja foi andando, né? E hoje nós temos a nossa Igreja Batista, já faz isso, organizou em 1964, dia 19 de abril de 1964, e hoje nós temos a nossa igreja, graças a Deus. Igreja é isso, igreja, ela se organiza para trabalhar para Cristo. É o trabalho da igreja, é pregar o Evangelho, não tem outro trabalho. O trabalho que Jesus mandou fazer foi isso. Ir para todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando. Depois que batiza, tem que ensinar, porque ele não sabe nada. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. A ordem de Jesus foi essa. E aí, esse é o trabalho da igreja. E nós continuamos e vamos continuar nessa vida aí até a volta do Senhor Jesus. Porque a Ele seja toda a honra, toda a glória e toda a adoração. A Igreja do Senhor continua atuante, anunciando o Evangelho, trabalhando a todo instante, espalhando a informação da esperada salvação e da fé sendo constante. Geração a geração, olhamos para o futuro, pois a nossa esperança é um dia estar seguro ao lado de nosso Pai, e para perto dele vai quem tem um coração puro. Dentro dessa fé esperamos Jesus Cristo, o Salvador, vim para buscar o teu povo, que na fé e no amor tiver vivido seus dias. Grande será a alegria ao lado do Redentor. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão